Por favor, Aruna, venha receber. Aceite nosso gesto de gratidão. Mas o que significa isso? Está nos braços de Sejam morte. bem-vindos ao canal, inscreva-se e deixe seu like. Vamos agora ao resumo da sua novela favorita. Ruth fala para Boan que o povo conseguiu se defender dos cananeus, que Deus concedeu, mas essa vitória para eles, Boan fala glória a Deus. Boan fala que a força deles não está na quantidade de guerreiros, mas sim do nosso Deus. Ruth fala que não pode se apaixonar por Boan. Darda fala para Adélia que a felicidade seria completa se a Iná não tivesse morrido. Darda fala para Sama que ela já está liberada para ir embora. Sama pede para ficar mais uma noite, ela precisa pensar como vai contar tudo para Boan. Josué fala para Caleb que tentou se aproximar de Aruna, mas ela se afastou dele. Caleb fala que o ataque dos cananeus é um motivo a mais para ele não ficar com ela, que ela tem mais juízo do que ele. Josué fala que ainda não aceitou a decisão dela. Livana chega desesperada na tenda de Darda para examinar ela. Ela fala que é urgente. Darda pergunta se é grave. Livana fala que se for o que ela está pensando é muito grave. O rei Marek pergunta para Tibar por quem mesmo que ele e o exército foram enxotados daquele acampamento. Cadmo fala que alguns homens mais velhos. A rainha pergunta por quem mais. Cadmo fala por um agrupamento improvisado de mulheres. O rei Marek fica revoltado. Ele fala um grupelho de mulheres botou o pelotão de elite dele para correr. Cadmo fala que elas atacaram de surpresa. O rei pergunta para Tibar que a ideia era enfraquecer os hebreus, mas depois dessa vergonha eles devem estar se sentindo muito mais fortalecido. A rainha Calese pergunta e quanto a Sandor, ele não deveria estar se curvando diante dos seus monarcas. Tibar fala estaria. O rei pergunta onde está o inútil do seu filho. Tibar fala que seu filho Sandor está nos braços de morte. Tibar fala que Sandor não está mais entre os vivos, que ele não mais existe. A rainha Calese fica em choque e pergunta como isso pode acontecer. Tibar fala que ele foi morto da forma mais cruel. Calese sai desesperada. A rainha Calese entra em seus aposentos e começa a quebrar tudo. E fala malditos hebreus que mataram o seu amor. Chorando ela fala para Tupac que só queria sentir o toque dele pela última vez. O rei Marek chega, ela fala que não quer ouvir nenhum tipo de censura. Ela quer ficar sozinha com a dor dela. Marek fala que entende a dor dela, e que ele está do lado dela. Ele manda ela chorar, e abraça ela. Sama conta para Mara que não está grávida, e que nunca mais ela poderá ter filhos. Sama pergunta como vai falar para Boan que nunca mais vai poder ter filhos. Mara fala para ela não contar nada por enquanto. Mara manda ela mentir para Boan. Livana pergunta para Darda se ela está doente. Darda fala que ela está grávida. Livana fica desesperada. Ela pede para Darda não contar para seus pais. Se o pai dela descobrir, ele mata ela. A Dara fala que o que Aruna fez foi inacreditável. Enfrentou e venceu um pelotão inteiro de inimigos. Aruna fala que não fez nada sozinha. Aruna pergunta para Dara, será que os hebreus iriam continuar tratando ela bem, se soubesse que ela é uma cananeia? A Dara fala que o que importa é que Aruna é uma grande mulher. Leia fala que a Dara está conseguindo convencer a infeliz da Aruna de que ela é mãe dela mesmo. Samara fala que está tudo perfeito. Leia fala que o plano delas está dando certo. Samara fala que Josué será dela. Livana chega desesperada na tenda de Jéssica. Livana fala que Jéssica sabe do envolvimento dela com Makir. Jéssica fala que já falou para ela se afastar dele. Se descobrirem, ela será banida. Manda ela terminar e se casar com Rune. Livana fala para Jéssica que está grávida. Ela fala que está perdida. Jéssica manda ela contar para Makir da gravidez. Sama fala que se mentir para o Boan, até quando ela vai sustentar essa mentira? Mara fala que a mentira é para ganhar tempo, até pensar em uma maneira para resolver isso. Mara convence ela. A Dara pergunta como Josué reagiu ao ver a guerreira que ela é. Aruna fala o que isso importa agora, eles não têm mais nenhum compromisso e nunca terão. Aruna fala que o que mais lhe dói é ter acabado tudo com o homem que ama sem poder explicar por quê. Aruna decide falar com Josué e contar tudo para ele. Sama fala para Boan que está melhor. Ela fala para Boan que está ótima. Foi só um susto. Boan pergunta pelo bebê. Ela fala que está ótimo. A rainha fala para Merodach que os deuses devem estar rindo do sofrimento dela. Merodach manda a rainha fazer uma consulta aos deuses. Ela chorando pergunta se nessa consulta eles vão dizer o que fazer para minimizar esse sofrimento, essa dor, que é maior do que o seu poder. Ela manda Merodach fazer a consulta.
Cadmo comenta com os soldados sobre a morte de Sandor. Ele fala que Sandor foi preso com os ratos hebreus e foi morto de forma atroz. Raabe escuta tudo. Merodach desmaia na hora da consulta com os deuses. Merodach acorda e fala para a rainha que só o sofrimento alheio mendigará o tormento dela. Josué fala para Caleb que a qualquer momento receberão a ordem para atacar Jericó. Aruna chega, Josué olha, fala Aruna. Laila pergunta para Livana como foi com a Darda. Livana fala que ela falou que foi algo que ela comeu. As duas discutem. Livana pede desculpa à mãe. Josué pergunta se Aruna quer falar com ele, se ela prefere falar a sós. Aruna fala que não precisa o Caleb, ela só foi agradecer por ele salvar a vida dela. Josué fala que não fez mais do que a obrigação dele de líder. Aruna vai embora. Josué fala que acha que ela não disse tudo. Caleb fala que é melhor assim. Josué fala que poderia ser algo importante. Caleb manda ele esquecer Aruna. Raabe fala que está chocada com a morte de Sandor. Liora ficou com o coração apertado. Raabe fala que Sandor gostava dela, não se importou com o que ela faz. Raabe fala que lamenta a morte dele, mas foi o que ele escolheu. Quando ele decidiu destruir os hebreus, ele correu o risco. Liora pergunta se a esperança da Raabe é o Salmão voltar. Raabe fala que não é esperança não, ela sabe que ele vai voltar. Setur traz uma espada com pedras preciosas. Josué fala que é uma das mais belas espadas que ele já viu na vida. Caleb pergunta se ele vai trocar de espada. Josué fala que não é para ele vai dar como prêmio para Aruna, por ela alertar sobre o perigo e lutou com bravura no combate contra os cananeus. Caleb pergunta se é mesmo só por ela ajudar. Josué olha feio para ele. Josué fala que vai fazer homenagem aos outros guerreiros e às mulheres que lutaram bravamente. Aruna passa momentos felizes com a falsa mãe. Dias depois, Josué faz a homenagem às mulheres e a todos os guerreiros que se colocaram à disposição de Deus mesmo sabendo do grande perigo. Samara fala que ele esqueceu da Aruna. Josué fala que ele decidiu presentear uma guerreira que foi usada por Deus para que todos eles estivessem hoje lá. Faz grandes elogios a ela. Ele fala que está falando de Aruna. Josué chama ela para receber o presente. Aruna fala que não merece. Todos aplaudem. Leia e Samara olham feio. Aruna está olhando para a espada. Adara fala que ela trocaria de coração aberto cada uma dessas pedras de brilhante pelo único beijo de Josué. Aruna fala que é tão óbvio assim. Leia fala para Samara que o plano delas estão dando certo. Samara pergunta será que ela se separou dele mesmo. Leia fala que só tem uma maneira de saber, é perguntar para a rata do deserto. A rainha Calese fala que já sabe o que fazer, como causar uma dor capaz de aplacar a própria dor. Leia pergunta para Adara se Aruna já se separou de Josué. Samara manda ela falar. Adara pergunta o que ela vai dar para ela falar. Leia dá um anel para Adara. Adara fala que não é o bastante. Leia fala que não vai dar outra joia para ela. Adara fala que está precisando mesmo é de uma boa massagem nos pés. Leia faz a massagem nos pés de Adara. Kemuel chega e pergunta o que significa isso. Marek fala que depois da morte do soldadinho, a rainha não é mais a mesma. Merodach fala que ela vai reagir. O rei pergunta se não existe nada que ele possa fazer para ajudá-la. Tem uma coisa que pode ajudar. A rainha fala ela pensou em promover um grande campeonato de combates. O rei adorou a ideia. Ela fala que quer ver gente se matando diante do rei. Ele pergunta qual será o prêmio. Calese fala que o vencedor ganhará a melhor prostituta do reino como sua escrava. O rei pergunta quem seria a tal prostituta. A rainha fala que a prostituta que usou contra eles, seu nome é Raabe. Kemuel pergunta por que Leia está segurando os pés de Adara. Adara fala que ela está fazendo uma massagem em seus pés. Não é muita gentileza. Kemuel fala que não entende uma senhora servindo uma criada. Leia fala que tem uma grande dívida de gratidão. Kemuel fala que a cena pegou ele de surpresa e manda Leia continuar. Adara conta para Leia que Aruna e Josué estão separados. Leia fala finalmente uma boa notícia. Por favor, Não esqueça Aruna, de ativar o sininho aceite das nosso gesto de notificações gratidão. para receber o aviso de novos vídeos. Mas Até o a que próxima. significa isso?